Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como está esse caminho para aprovação no OAB? Está sendo bem trilhado? Tem conseguido estudar? Espero que as aulas que eu tenho trazido aqui estejam sendo boas para vocês, vocês estejam conseguindo aprender, porque o objetivo aqui é ajudar vocês na aprovação. Que seja com uma ou duas questões, isso vai fazer diferença, tá? E hoje eu estou aqui para a gente falar de um tema que sempre é cobrado nas provas da OAB. É um tema relativamente simples, mas que a prova, né, ela tenta colocar alguma situação para nos confundir, né? É um tema de direito administrativo. Hoje nós vamos falar de responsabilidade civil objetiva do Estado, tá? Vamos para a tela para a gente não perder tempo. Então, pessoal, o que é a responsabilidade civil objetiva do Estado? É o dever de indenizar o prejudicado, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, bastando que se configure o nexo causal do ato ou omissão com o fato. Então, o dever de indenizar do Estado, ele independe da verificação e da existência de culpa ou de dolo. Basta que ocorra um fato e ele tenha um nexo causal com um ato da administração. Mas aqui a gente tem que ficar muito atento. Vocês podem ter percebido, eu sublinhei a palavra omissão. Por quê? Porque o nexo causal é do fato que aconteceu, né, que prejudicou alguém, com o ato praticado pela administração, né, e concessionárias de serviço público, isso aqui é muito importante também, mas já vamos falar disso, e a omissão, porque o STF tem entendido, em julgados recentes, que a omissão do Estado também, a omissão do Estado também se aplica à teoria do risco administrativo, ou seja, a responsabilidade objetiva do Estado nos casos em que ele é omisso. E não apenas nos casos em que ele pratica um ato. Se ele deixa de praticar um ato, o STF tem entendido que também não é necessário comprovar o dolo ou a culpa dessa omissão, basta que ela exista, tá? Então, vamos ler o artigo 37, parágrafo 6º na Constituição. Ele diz que as pessoas jurídicas de direito público, e aqui deixei destacado para vocês nunca esquecerem, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Então, a responsabilidade civil objetiva aplica-se tanto ao Estado quanto às pessoas jurídicas de direito privado concessionárias de serviço público, né? Quem são essas? É a empresa de energia, a empresa de água, de esgoto, é uma empresa que faz a gestão de uma rodovia, né? E a parte final aqui, ela pode parecer um pouco confusa, mas não é. Há o direito de regresso, tanto do Estado quanto dessas empresas, contra o agente que praticou ou deixou de praticar algo. Só que essa ação de regressão, né, para a administração ou para a empresa reaver o prejuízo que tiveram, ela tem que haver a demonstração de culpa do agente. Então, aqui nós temos que separar. De um lado, está a responsabilidade perante o terceiro que foi prejudicado por um ato ou omissão. Essa responsabilidade é objetiva, independe de culpa. Do outro lado, nós temos a responsabilidade do agente perante a administração ou a empresa concessionária de serviço público. Vejam que a relação é diferente. Na relação com um terceiro que foi prejudicado, não há que se discutir dolo ou culpa, mas na relação entre a administração e a empresa que responderam pelo prejuízo de um terceiro e o agente que na qualidade de agente do Estado ou da empresa cometeu um ato ou omissão, há que se provar que esse agente agiu com dolo ou com culpa para que ele ressarça os cofres públicos ou os cofres da empresa privada concessionária, tá? É muito importante diferenciarmos isso, porque numa mesma relação nós temos a responsabilidade objetiva do Estado e a responsabilidade subjetiva do agente, mas cada um na sua relação, né? Há uma relação maior, que é a relação de causar um prejuízo a um terceiro, e a relação menor, duas relações menores, a relação do Estado e da empresa com esse terceiro e a relação do agente do Estado da empresa com o próprio Estado ou empresa, tá?
Então, é muito importante isso. Mas vamos para as questões que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. Essa próxima questão aqui que eu vou trazer é da FGV, do 26º exame de 2018. Vamos ler. Em uma movimentada rodovia concedida pela União a uma empresa privada, então aqui já vemos que a empresa é concessionária de serviço público, um veículo particular colidiu com outro, deixando diversos destroços espalhados pela faixa de rolamento. Um dos objetos deixados sobre a pista cortou o pneu de um terceiro automóvel, causando a colisão deste em uma mureta de proteção. Com base no fragmento acima, assinale a alternativa correta. Então, nós vemos aqui que é um caso de omissão, que a concessionária, ela nada fez para prejudicar o carro, ela apenas deixou de limpar os destroços de um acidente. Então, ela se omitiu naquela limpeza. Vamos ler as alternativas? Alternativa A. A concessionária deve responder objetivamente pelos danos causados, com fundamento na teoria do risco administrativo. Aqui já temos a alternativa correta, né? Que mesmo sendo o caso de omissão, ela deve responder objetivamente. Alternativa B. Em nenhuma hipótese, a concessionária poderá ser responsabilizada. Alternativa totalmente esdrúxula. Mesmo que não fosse um caso de responsabilidade civil objetiva, se ela causou um dano, né, ela não seria responsabilizada? É alternativa totalmente incorreta. Alternativa C. A concessionária responde pelos danos materiais causados ao terceiro veículo, com fundamento na teoria do risco integral, isto é, ficou comprovado que o dano foi causado por culpa exclusiva, né? Não é o caso aqui, não tem que se falar em culpa na responsabilidade civil objetiva. Alternativa D. O proprietário do terceiro automóvel só será reparado pelos danos materiais caso demonstre a culpa da concessionária, caracterizada, por exemplo, pela demora excessiva em promover a limpeza da rodovia. Não, né? Nós vimos que a responsabilidade objetiva independe de culpa. Questãozinha muito fácil, não é, pessoal? Mas que ela teve um percentual de erro de 45%. Por quê? Porque como trata de omissão na limpeza, muitas pessoas assinalaram a alternativa D como incorreta, como a correta. Então, fiquem muito atentos quanto a isso, tá? Que esse julgado do STF é relativamente recente, então pode ser que a FGV cobre isso nas próximas provas, tá? Vamos para outra questão. Essa próxima questão foi cobrada no 31º exame da OAB no ano de 2020. Rafael, funcionário da concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de gás canalizado, realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa do bueiro aberta, sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, transeunte que caminhava pela calçada. Sônia, que trabalha como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internada no hospital por 60 dias, sem poder trabalhar. Após receber alta, Sônia procurou você como advogado para ajuizar a ação indenizatória em face de... Vamos ler as alternativas. Alternativa A. Em face da concessionária, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. Está aí, de cara, a nossa alternativa correta, né? Então, nós vimos aqui, pessoal, é aquilo que eu falei, de termos uma relação maior e duas menores. No caso, Sônia, ela foi prejudicada por uma ação da concessionária de serviço público, né? Então, essa concessionária vai responder objetivamente. Agora, não é o caso da questão, é só para fixar mais a matéria. Se essa concessionária quiser reaver esse valor, entrar com uma ação regressiva contra o seu agente, no caso aqui o Rafael, ela deve demonstrar que Rafael teve culpa ou dolo naquele prejuízo, né? Mas Sônia não. Sônia não integra essa relação. Sônia já recebeu a indenização dela da concessionária. O que a concessionária pode é ser ressarcida desse prejuízo que ela teve, caso ela comprove o dolo ou a culpa do seu agente. Entendeu? Ficou mais clara agora a diferença? Eu espero que sim. Vamos ver as outras alternativas para ver os erros delas. As demais alternativas,
Só mudam quem vai ser o responsável. A alternativa B fala que a responsabilidade é do Estado, porque ele é um poder concedente, né? Com base na responsabilidade civil direta e subjetiva. Nós vimos que não, que quem vai responder é a concessionária de forma objetiva. A alternativa C fala que a Sônia deve entrar com uma ação contra Rafael, porque ele tem responsabilidade civil direta e objetiva, né? Não é o caso. O Rafael ele é o agente da empresa concessionária, então a empresa concessionária é que vai responder. Alternativa D, do município, como poder concedente com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é imprescindível a comprovação de dolo ou culpa, né? Então, a alternativa ela se contradiz. Ela fala que é responsabilidade civil objetiva e que para configurar é indispensável comprovar o dolo ou culpa, né? Não é isso. Então, pessoal, é um tema relativamente fácil, né? Que a OAB cobra muito em suas provas, mas que tem esses pequenos detalhes a respeito da omissão, se ela responde ou não de forma objetiva, e responde, nós já vimos aqui. E também essa questão de não precisar comprovar o dolo ou a culpa em relação ao terceiro prejudicado, mas que na relação entre a empresa concessionária de serviço público e o Estado com o agente que causou o dano, ser necessária a comprovação de culpa desse agente, culpa ou dolo. Tá? Eu espero que tenha ficado claro e que vocês não errem mais esse tipo de questão na OAB. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu gostaria de perguntar para vocês: já deram um like nesse vídeo? Cliquem aqui embaixo no joinha. Também não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para toda vez que vir um novo vídeo, vocês serem notificados e darem um impulso aí nos estudos. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!